Fala galera do MagTalk, estamos aqui agora num episódio muito mais que especial. Vocês já estão conferindo aqui, vocês já estão percebendo isso, né? A gente está aqui num episódio em especial Dia das Mulheres. E com certeza a bancada está muito mais bonita, que está aqui agora a Suca, que está no lugar do Diego. E realmente ganhamos muito mais. Dia, a gente chama você. Essa brincadeira a gente já tinha feito entre nós mesmo. E com certeza com uma convidada, né, mais que especial para nós, por toda a nossa história, por tudo que nós somos aqui. A pastora Sueli Bezerra nos deu esse privilégio, né, de estar aqui no MagTalk. É uma honra ter você aqui nesse episódio especial para o Dia das Mulheres, viu, pastora? Obrigado por atender esse convite aí. Oh, que alegria para mim estar aqui com vocês, viu? É um prazer muito grande mesmo. Então, estou aqui à disposição de vocês. Maravilha. Pastora Suca. Pastora, que bom ter a senhora aqui com a gente. Obrigada. E nós precisamos de referência, né? Nós queremos marcar a nossa geração. E como é bom nós termos homens e mulheres de Deus que nos mostrem esse caminho, que vale a pena confiar no Senhor. Então, eu queria que a senhora compartilhasse aqui com a gente, com todos nós aqui, da comunidade, do MAG, como é que começou a sua vida com Deus, os seus primeiros passos com Deus, sua infância, sua adolescência, sua juventude, como é que foi? Bem, eu venho de um lar evangélico, cristão, né? Quando minha mãe era convertida, meu pai ainda não era convertido. Mas desde que eu me conheço por gente, vamos dizer assim, eu ia à escola dominical, minha mãe sempre nos firmou muito na palavra, muito. Estudei em colégio cristão, né? E com isso fui despertando, porque você sabe que tudo que é alimentado na vida de uma criança, isso vai produzir fruto. A Bíblia diz, né? Ensina a criança no caminho que deve andar e quando for grande, não se desviará dele. Então eu vejo que esse foi um ponto muito positivo. A mamãe não perdia oportunidade de o que nós fazíamos no nosso dia a dia, das nossas atitudes, das nossas conversas, em tudo ela aplicava a palavra ensinando para a gente. Né? Na divisão, às vezes, com os irmãos, dos objetos, de coisa, de roupa, ou então até mesmo de escolha de amizades. Então, tudo isso nos ajudou muito, né? E para mim, particularmente, marcou muito a minha vida. E nisso eu fui crescendo e, nossa, para mim, assim, a escola bíblica de domingo eu não queria perder, porque tinha debates, né? Interessante, que é uma coisa que a gente não vê hoje mais, né? Eram debates sobre os livros da Bíblia, falar sobre os profetas, enfim, tudo isso foi despertando em mim uma vontade muito grande de estudo da palavra, de conhecer a Bíblia, né? E eu fui crescendo dentro deste ambiente. Sim. Aos 13 anos de idade, eu aceitei ao Senhor como meu Salvador, fui batizada no Espírito Santo e tinha convicção de chamado, né? Eu tinha, assim, uma certeza muito grande de que Deus tinha um chamado para a minha vida. Naquela época, era assim, a gente tinha muito uma história de um mexicano chamado Samuelito, que foi trabalhar entre os indígenas. E eu creio que aquela história mexeu muito com muitas crianças daquela época, muitos adolescentes, porque vendo como ele se dedicou, como ele se entregou ao Senhor para trabalhar entre os indígenas. Então eu dizia que eu ia trabalhar entre os indígenas. Né? Olha, foi inspirador, então. Foi mesmo, porque eu queria demais trabalhar, eu fazia de tudo. Eu me lembro que eu, inclusive, eu importunava a minha mãe com isso, porque eu dizia, quando eu vou? Ela dizia, não, mas primeiro você precisa se preparar. Aquela história de mãe, né? Sim. Que não vai dizer não, mas você precisa se preparar. Por que você quer ir, né? Olha, tem tais coisas que você vai ter que enfrentar. Sempre falando assim, mas eu não tirava da cabeça. Mesmo, né? 13 anos, pastor? Eu tinha 13 anos de idade. Olha. 13 anos de idade. Foi a idade, inclusive, que daí foi quando meu pai se converteu. Porque a minha mãe tinha uma doença incurável. E ela foi libertada, né? Assim, milagrosamente. E através disso o papai se converteu. Mas durante toda a minha infância, ela trabalhou
Eu digo Então ela foi primeiro, né? Foi. Ela dioturnamente, ela trabalhou mesmo, né? E ela já vinha, por exemplo, de avós, bisavós, que eram a família toda cristã, né? De cristãos. Então, todos eles serviam ao Senhor, né? Tinham cargos na igreja também, muitos pastores, missionários, né? Que era da própria família. E com isso, então, eu achei que realmente eu ia. Então, o estudo para mim já tinha perdido um pouco a graça. Ela dizia, não, você tem que estudar, você tem que estudar. E aí, aos 16 anos de idade, eu resolvi que eu ia para o Exército da Salvação. Porque quando eu vi que lá eu não ia poder ir, e naquela época, o Exército da Salvação fazia um trabalho muito bonito com mães solteiras. Eles tinham o amparo maternal. E as moças que engravidavam, eles levavam para o amparo, cuidavam até que tivesse o bebê. Né? E à noite eles trabalhavam dentro, na época dizia inferninho. Era as baladas de hoje. Mas então eu decidi ir para o Exército da Salvação. E foi nesta época que, para entrar lá, vocês sabem, tem uma série de situações e de que você precisa se entrosar, precisa se conhecer melhor. E eles, naquela época, não estavam aceitando com menos de 18 anos. Eu tinha, na época, 16. E foi nesta época que eu conheci meu marido. Interessante que eu não fui para o Exército, né, para exercer o meu ministério. Sim. Mas eu conheci, ele estava fazendo seminário, né, e nós começamos a nos relacionar e namoramos, noivamos, e aos 18 anos eu casei. Olha, né? Pastor E aí Carlos fomos para o Alberto. ministério. Pastor Carlos Alberto Bezerra, nosso pastor querido, fundador da Comunidade da Graça. Então começou aí, foi aí que vocês se conheceram. E como é que foi essa escolha por um namorado? Eu tinha assim, naquela época, eu não sei, acho que era diferente dos jovens de hoje. Parece que a maturidade para a escolha era maior. E a gente tomava muito cuidado. Não só eu, como os jovens daquela época, né? Eles tomavam cuidado para ver, os pastores trabalhavam muito nisso e diziam, olha, tomem cuidado, porque o primeiro passo de vocês é a salvação, mas o segundo é o casamento. Se vocês fizerem uma má escolha, vocês vão ter consequências. E aquela coisa. E era uma moçada muito grande que tinha na igreja. Né? Muitos se preparando para serem pastores, missionários, porque aquela época foi uma época assim, né? Pastor, isso é uma coisa muito interessante, né? Dessa despertamento dessa vocação, principalmente pro pastoreio, né, pastor? Foi. Era impressionante porque o jovem se entregava ao Senhor e ele já tinha uma convicção de chamado de Deus. Então, era uma turma muito grande. Sim, queima, Senhor, nosso coração. Nós queremos ser assim, esse Pai. despertamento. E foi uma época muito boa. Eu quero dizer para você que a Bíblia fala que a gente não deve dizer que os tempos passados foram melhores, né? Mas às vezes eu quero dizer para vocês que eu sofro essa tentação de dizer, porque realmente a época que nós vivemos foi uma época, assim, vamos chamar, de anos dourados. Sim. Né, no Evangelho, porque realmente era totalmente diferente. Era compromisso, você realmente aprendia o Evangelho puro, genuíno, né? Então isso ajudou muito. Pastor, e inclusive como você está falando aqui, né? Aqui essa conversa de mesa é aquelas perguntas que muitas pessoas queriam fazer para você numa conversa. Então a gente está tendo esse privilégio de poder trazer mesmo um pouco da sua história para as pessoas poderem conhecer. E falando sobre isso, eu vi que o seu chamado, tudo começou muito cedo, né, pastora? Começou. Era muito jovem, né? Até o casamento, mas era isso, o poder de uma decisão pela uma maturidade que acontecia desde... Sim, é verdade. Desde cedo, né? Já sabia o que ia acontecer, os passos que tinham que dar. Fazia assim, de cabeça mesmo, de pensar. Não era uma coisa assim, eu vou tentar, vou ver, se não der certo, cada um por um lado e acabou. Não era questão de uma aliança, de um compromisso. E desde cedo essa comunhão com Deus, né? Sim. Esse desejo de conhecer a Deus e de cumprir ali a vontade, né? De agradar o coração de Deus, servindo ao Senhor, né? É verdade.
E aí o pastor Carlos Alberto também, vocês Ele de estava mão- fazendo, então, o seminário. Ele veio para São Paulo, ele era de Curitiba, ele veio para fazer o seminário, né? Mas ele tinha vindo de lá praticamente quase noivo, né? De uma moça, ele namorava essa moça e ele só voltaria no final do ano para ficar noivo dela, né? E eu tinha um namorado aqui, mas não era um namoro assim que talvez agradasse os meus pais, né? Porque ele era um moço que estava indo para a igreja, então não tinha o conhecimento que eu tinha. não tinha um compromisso, não não. estava bem firmado. Exatamente, né? Sim. E então ficou uma situação meio assim. E quando chegou em janeiro, que realmente tinha um evento, um congresso de jovens, todo janeiro tinha. E esse congresso ia ser em Curitiba. Só que meu pai não deixou eu ir, né? Eu frequentava lá a igreja sede, tudo, meu pai não deixou eu ir. E eu encontrei, mas uma das minhas amigas iam, então nós fomos até a rodoviária para acompanhar, para despedir aquela coisa de moçada, né? Sim. E, Os amigos. Exatamente. E aí, quando eu estava lá, ele veio, me cumprimentou, você por aqui, você vai também? Eu falei, não, eu não vou. Por quê? Porque eu disse para ele, meu pai não permitiu que eu fosse. Ah, mas o ambiente é bom. Ainda ele tentou explicar para mim e tudo. Falei, pois é, mas meu pai não entende assim e eu vou obedecer, né? E tá bem. Aí ele falou, mas quem sabe no próximo você vai. Eu falei, pode ser, né? E tudo bem, foram embora e tal. Só que lá ele desmanchou o noivado, né? Ele ficou sabendo de um comportamento não muito correto da moça e ele desmanchou o noivado. E eu aqui também já tinha desmanchado. Aí ficou, eu ia na igreja, aí começaram, tinha um grupo dos 6, eles falavam que era grupo dos 7, porque o 7 não era Jesus. Então, eram alunos do seminário que todo fim de semana eles iam a uma igreja ou a um local pregar ou fazer um evento de jovens, aquela coisa toda. E um dia ele me convidou para ir. Você não quer ir? Nós vamos lá. Mas quem vai? Ah, vai uma turminha, vamos lá. Tá bom, e eu fui. E assim, alguns sábados eu fui, né? Mas assim, sem pretensão nenhuma, eu tinha ele assim praticamente como um amigo, né? E talvez até ele também me tivesse como uma amiga. E daí foi nesse meio tempo é que ele falou comigo que realmente ele tinha gostado de mim, porque via meu compromisso, via minha seriedade com Deus. Não é isso que ele fala até hoje com você. Sim, sim. E ele disse que como ele queria ser pastor e tinha um chamado, ele não podia casar com qualquer pessoa. Né? Tinha que ter o mesmo coração ali, né? Exatamente. Então ele falou, eu vejo em você o mesmo chamado, o mesmo coração e fidelidade a Deus, então eu sei que você vai ser uma mulher fiel a mim também. E aí começamos assim, em 1 ano e 8 meses nós namoramos, noivamos e casamos. Uau. Né? E aí, quando nós casamos, ele já estava trabalhando na mocidade, mas ele ainda não era o presidente. Aí ele passou a ser o presidente nacional da mocidade e foi consagrado pastor. Né? Então, e aí nós ficamos ajudando na igreja sede, na igreja quadrangular sede, né? E ficamos lá um tempo trabalhando e tal, até que depois então deram uma congregação para ele, que foi na Vila Formosa. Eu vim, mas eu já tinha, o Júnior tinha 8 meses de idade, né? E foi aqui que nós começamos o trabalho com 20 pessoas. Era uma igreja que estava para fechar, porque era uma igreja muito problemática, tinha tido muita briga, muita confusão, muita divisão. Então, a ordem lá dos pastores lá de cima diziam, olha, a melhor coisa que tem, você vai, fica lá até uns meses para a gente poder providenciar em abrir um outro lugar e vamos fechar ali. Só que não fechou, né? Não fechou, porque começamos Vocês a foram ali trabalhar. para poder arrumar, né? Exatamente. E aí começou, era uma capelinha, eu falo, porque era muito pequena, né? Sim. A Zuleide, acho que não sei se ela pegou esse tempo, né, Zuleide? Acho que já capelinha não, já peguei o maior, é verdade.
Mas era muito pequenininha, o chão assim era de cimento vermelho. Olha. Tinha aquela pontinha para atravessar, um corriguinho ali da frente. Era um lugar assim bem... Os começos, né? Porque a Vila Formosa não era como é hoje, né? E tudo muito jovem, né, pastor? É. Isso aí você está falando quantos anos Sim, vocês eu tinham? tinha 21 anos. Olha isso. Olha só que interessante, né? A senhora falando de como estava, era uma capelinha, e depois como foi se tornando tudo isso. E um pouco antes, lá atrás, a senhora falou a respeito de um relacionamento que a senhora tinha com um moço que estava dentro da igreja, Sim. mas que não tinha ali um compromisso. Mesmo coração, E né? como que é, né? Porque às vezes alguns dos nossos jovens podem estar ouvindo agora e falando, mas como que eu posso olhar para mim e falar, eu tenho realmente um compromisso com Deus? O que eu posso fazer? Qual é o caminho que eu devo seguir para realmente eu ser essa pessoa que vai dar frutos, que tem um relacionamento com Deus? Como é que começa esse fogo queimando no coração? Eu creio o seguinte, Sueli, que de acordo com o compromisso, a fidelidade a Deus, a comunhão diária com Ele, você sabe que isso dá uma sensibilidade para a pessoa, né? Muito grande. Eu acho que sem vida de oração e leitura da palavra, você não tem sensibilidade das coisas, você não sabe. O discernimento que você tem depois com pessoas, com situações e tudo, é através disso. Sim. Então eu creio o seguinte, que pelo menos naquela época, a gente buscava primeiro a Deus para saber se era aquela pessoa mesmo, entendeu? Então vamos dar um tempo, nós vamos orar, vamos buscar a Deus, né? E eu sempre, o que eu queria era o seguinte, é que ele soubesse mais da palavra do que eu. Porque era ele que iria liderar a casa. Se acaso com um homem que não tem temor de Deus e que não sabe das coisas, seria muito difícil, porque eu vi pelo meu próprio lar, minha mãe sempre foi uma mulher muito firme com as coisas de Deus. Estava até conversando hoje à tarde com o Beto lá em casa, eu estava dizendo, interessante como tem coisas que marcam a vida da gente, né? Verdade. Sobre medo que eu tinha, porque eu fui uma menina muito medrosa. Ah, é? Né? Chegava à noite, apagava a luz, eu começava, mãe, sabe aquele tipo? Mãe, veio, o que foi? Eu não quero dormir. Não quero dormir por quê? Eu tô com medo. Medo do quê? Né? Então aquele negócio, porque vai ver tal coisa. Às vezes via coisa que contava histórias que não Sim, Impressionava, a mente fica impressionava, cheia da... né? Então ela ia lá, ela dizia, olha, eu não vou ficar aqui, mas tem alguém que vai ficar aqui que não pisca e não dorme. Está o tempo todo olhando para você. Então você não precisa ter medo. Olha a Olha importância de isso. ter alguém que Foi. está sempre ministrando. Ela Sempre poderia, na frente. inclusive, até chamar para sua cama, né? Fica Sim. aqui do lado, mas Não. o ensino, né? Foi, da palavra, o princípio poder da da palavra. palavra, né? Aprender a palavra. crer, né? Foi, crer. A ter relacionamento. Colocando fé no coração, né? E aí eu dizia, mas eu não estou vendo. Às vezes eu falava, mas você não vai ver mesmo. Com estes olhos você não vê. Sim. Mas você vai ver com os olhos da fé espiritual. Eu sempre falava isso. Né? Então, muitas vezes, quando a gente não entendia as coisas da palavra, queria saber por quê, ela sempre explicava assim pra gente, né? Então, isso marcou muito a minha vida. Mas eu via, por exemplo, de um outro lado, que a mamãe e o papai, por exemplo, ele nunca impediu dela ir à igreja. Mas também, ele não ia, ele ia trabalhar. Entendeu? Ela que pegava os filhos, eu me lembro que ela fazia, ela saía, ela ia comprar o tecido, fazer a melhor roupa, porque domingo era o dia do Senhor. Olha. Então ela botava uma moedinha na mão de cada um de nós, né, que somos em 3 irmãos, uma moedinha, fazia a melhor roupa, e aí a gente ia. Aí ele dizia, mas hoje eu não posso levar você. Ele dizia, meu velho, eu tenho 2 pernas e 2 braços, e tem ônibus e passa aí. Ela dizia, que ela sempre foi muito determinada, né? E ela ia mesmo. Não era chuva que segurava, nada. Ela foi firme conosco. São né? valores bem fundamentados, né? Foi. O valor de estar na casa do Senhor todos os Exatamente. domingos, isso não se negocia. Não negociava. Isso né? é incrível. E, pastora, até a Suca, né, hoje, a nossa pastora também, mas focada também, né, hoje ajudando muito no Ministério Infantil, a importância, né, desses princípios desde cedo. Sim. Como que isso refletiu na sua vida Muito. e nessa convicção, nessas experiências que você Muito. teve muito cedo, né, com o Muito. Senhor. Ela não eu costumo dizer assim que ela marcou muito minha vida, muito, porque ela não perdia um minuto sequer
que ela não tivesse nos lábios um cântico ou então uma palavra. Entendeu? Ela sempre tinha alguma coisa para explicar para a gente qualquer dificuldade que a gente tivesse, qualquer enfermidade, né? Mesmo tempo que ela ficou enferma, há 10 anos, ela ficou parada ali, né, com a minha mão praticamente apodrecida, que era uma eczema, era uma eczema assim, não é inflamatória, era uma coisa assim, que os médicos desenganaram, que precisava amputar as duas mãos. Nossa. Bem grave. Muito grave, muito. Como eu e você, assim, você sentiu o cheiro da mão dela. Estava apodrecendo, né? Necrosando. E ela dizia, falava, quando você vai sair daí? Eu creio que até muito da minha insegurança, de medo, como criança, pode ter vindo disso. Porque ela não podia ir nas reuniões de pais, né? Que ele era pai. Ele nunca descuidou. Ele foi um pai presente em todo momento, né? Ele cozinhou durante esse tempo todo, ele lavava, passava, trabalhava fora e chegava à noite, ele fazia isso. Então, eu tive um pai nesse aspecto, apesar dele não ter sido um homem cristão nessa época, mas o exemplo dele foi tremendo. Foi tremendo o exemplo dele. Então, eu vi assim que ela queria que ele estivesse junto. Então, eu vi a necessidade, a importância de ter um marido junto. Né, de saber que estava ali junto. Ele nunca, por exemplo, criticou, nem quando ela ensinava e corrigia a gente pela palavra e tudo, ele nunca disse não. Isso ele nunca fez. Nunca foi força dividida. Não foi. Sim. Né? Mas isso ajudou muito. Mas eu via que ela queria. Ela queria, até o dia que ele se converteu e depois ele se tornou, ela falou, eu quando casei, meu velho, ela falava para ele, eu disse para o Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Né? Então ela tinha aquilo como um projeto de vida e até mesmo como um propósito com Deus, né? De que ela ia trabalhar. E trabalhou mesmo, né? No fim da vida dela, ela disse, às vezes eu fico pensando, antes dela ficar com Alzheimer, né? E ela disse, acho que eu fui uma mãe severa, eu poderia ter feito melhor. Eu disse, não, você fez com excelência. Tanto é prova que os 3 filhos nunca abandonaram o Evangelho. E você vê. O pai se converteu, né? O nível de excelência ganhou o marido, né? Foi. Ganhou a casa toda. O nível de excelência preocupando se tinha feito melhor. Imaginou? E ganhou a família do marido. Porque eles conheceram o Evangelho através da vida dela. Porque ela, para evangelizar, era uma maravilha. Olha, a importância de uma família, Saudade né? dele. A importância do pai, da mãe, cumprindo ali junto o propósito de Deus, vivendo para Deus e dando frutos, né? Sim. A gente vê hoje na sua vida, na vida do pastor, e nós somos frutos, né? Nós podemos falar que todos nós somos nessa árvore espiritual aqui. Do seu trabalho, da sua dedicação. E quando a gente olha para os dias de hoje, o nosso coração até se entristece um pouco quando a gente ouve da boca de alguns jovens, não quero casar, eu vou cuidar da minha vida, vou cuidar da minha vida profissional, vou crescer, vou viver o mundo. Mas a gente vê o quão é importante ensinar para essa geração, olha, Deus tem um plano para você e para a sua família. E como que a gente incentiva os jovens, né, dos dias de hoje, os adolescentes, a ter essa mentalidade voltada para o reino? Eu acho que uma das coisas que tem atrapalhado deles formarem de querer uma família com pai, mãe e a família junto, é do próprio lar que eles estão vivendo. Porque vive-se muito em conflito. Pai fala uma coisa, mãe fala outra. E, enfim, é uma divisão total dentro de casa. Né? Eu conversei com um moço uma vez e eu disse para ele, porque ele estava solteiro já de uma certa idade, e eu falei para ele, você não sonha em casar? Você não gostaria de casar? Ele disse, para ter a casa, a família que meu pai e minha mãe foi, eu não quero. Então, muitas coisas estão marcadas na vida deles. Sim. Que eles só viram o quê? Briga, confusão. Eu, para minha vida, não vou querer isso aí. Então, perdeu-se, né, aquele projeto de Deus, porque
tanto de um lado como do outro, machismo e feminismo, o que acabou foi justamente com essa linha, Sim. né, de que um colabora com o outro, um coopera com o outro, né, de ajudar, de formar a família, de que a responsabilidade é dos dois, de que a responsabilidade dentro da casa não é só da mulher, é do homem também. Sim. Né? Se a mulher Compartilhada, né? se puder ajudá-lo, principalmente nos nossos dias difíceis como estão, né, financeiramente, tudo bem, desde que ela não quebre as prioridades. Sim. Né? A função pela qual ela foi chamada. Sim. Porque o que a mulher faz, o homem não faz. Sim. Eu estava lendo na Folha de São Paulo, e ontem eu li, que eles chegaram a uma conclusão que nem dentro de 120 anos a mulher vai ser igual ao homem ou vai ganhar como homem. Então, já está provado e nunca vai ser. Quer dizer, é mais uma ilusão, mais uma mentira que Satanás tem colocado na cabeça, principalmente das mulheres, né? Sim. Achando, e elas saindo da função que Deus deu para elas. E você veja que eu tenho visto, por exemplo, até mesmo em artistas, que o tempo todo dançaram, usaram o corpo para tantas coisas, mas que agora, chegando à idade, né, dos seus 40 e poucos, 50 anos, fazem de tudo para engravidar, porque o sonho era ter um filho. Porque isso já vem, é nato, Sim. né, dentro de Às nós. vezes vão descobrir tarde demais o Exatamente. que realmente tem valor para nós. Exatamente. Mas você falou uma coisa poderosa, né, nessa pergunta, que é o reflexo, né? É o reflexo. Essa sociedade, o reflexo dessa paternidade ou família, disfuncionalidade da família. Totalmente. Que gerou muito mais segurança, inclusive a adolescente tardia, né? Muito. Adolescência tardia. Muito, né? Na juventude. Você vê que hoje um jovem de 18, 20 anos é uma criança. Sim. Né? Você vê que eles parecem que estão amadurecendo 28, 30 anos. Sim. Então, é diferente realmente, né? Da época, essa imaturidade toda. É verdade que, de um lado, surgiu essa imaturidade toda, que de um lado o mundo ficou tão perigoso que os pais começaram a super proteger os filhos. É verdade. Ou então, de uma outra maneira, começaram a deixar demais. Uhum. Então, eles perderam, não tem um parâmetro. Né? Deus deu pais aos filhos para quê? Para que os pais ajudem, para que os pais orientem, para que os pais mostrem, né, o caminho, o que deve. Não é que vai obrigar, que precisa, não é isso. Mas vai mostrar o caminho para eles. Mostrar o caminho e ao mesmo tempo impulsionar. Exatamente. Vamos, meu filho, Olha, você pode. Você pode. É a palavra de afirmação ali. Vai na corrigindo cabeça. as rotas só, né? Mas vai Exatamente. apontando. Né? Então, eu acho que isso tem faltado para o nosso pessoal. Sim, Muito. sim. É uma pena. Sim. É, É a uma gente pena. vê moços, né, homens que agem como se fossem meninos, Sim. adolescentes, Sim. imaturos, e as moças não sentindo firmeza ali Sim. nos homens, Sim. já pensam logo, olha, deixa eu correr atrás para eu me garantir, porque se eu depender desse rapaz aqui, não vai dar Com certo. certeza. Você vê que elas estudam, elas já estão bem na frente, Avançadas. eles nem faculdade fizeram, estão preocupados em jogar o videogame, outras coisas, quer dizer, estão muito imaturos perto das Exatamente. moças. E isso está dando uma diferença muito grande. E sabe que eu percebo, pastora, que nessa história as moças acabam ficando muito endurecidas. Sim, Muito duras, porque É. elas têm que assumir muitas Sim. responsabilidades, Sim. muitas demandas. sim. Os homens não se posicionam, né? Não. Aqui a gente está falando com jovem, né? Uhum. Então, eles acabam não se posicionando, as moças se endurecem e acaba ficando que não há um entendimento. Não há um entendimento. Então, eu acredito que eu vejo, às vezes, a senhora até falou a respeito da base de pai, de mãe, que a senhora teve pais que a ensinaram, mas muitos hoje dos nossos jovens não têm essa escola, não teve esse cuidado de pai e de Essa mãe. atenção, né? Mas uma coisa que eu costumo falar é a seguinte, a despeito daquilo que vocês viveram no passado, Sim, o Senhor te chamou para que agora você faça uma Sim. história diferente. exatamente. Então a história com Deus vai começar agora. Vai. E isso precisa E ser ele bem muda fundamentado. Sim. É verdade. Ele é capaz de E transformar a igreja todas as tem histórias. Um papel importante papel nisso. poderoso É, nisso. é né, verdade. pastora? Porque realmente os dias que nós estamos vivendo são dias maus, né? Que não tenha um desrespeito muito grande, há uma incredulidade, um ateísmo, né? Uma apostasia, Sim. vamos dizer, né?
Então, o que não tem diferença, quando a gente lê o Velho Testamento, a gente vai notar a mesma situação, né? Verdade. Quando houve, em cada época, existia isso. Sim. E só a coisa melhorava ou mudava quando o povo buscava o Senhor. Sim. Verdade. Então, eu creio que nós estamos vivendo uma época assim, né? De quem nós precisamos buscá-lo diariamente. Às vezes eu fico pensando, como é que esse povo está vivendo sem buscar a Deus? É incompreensível. Não dá para entender. Sim. Não dá para entender. Como que obter respostas, né? Sem esse Sim, direcionamento, esse discernimento. exatamente. E olhando um pouquinho mais para a história, pastor, a gente queria ficar aqui, né? Eu sei que daqui a pouco, inclusive, quando a gente exibir, já vai ter acontecido já o culto, mas estamos preparando para o culto, né? Mulher Plena, né? Sim. Sim. Mas eu queria o começo da comunidade, né? Como que foi essa paixão, essa visão, né? Que o Senhor deu para vocês? Os começos são tão difíceis, né? Muito. Essa paixão, O essa preço é visão alto. que também é o preço que vocês pagaram. E Como essa que foi determinação, né? Essa Exatamente. determinação, porque tá tudo tão cru, mas eu vou desbravar. Porque hoje é fácil a gente celebrar, né? A gente tá vendo. Agora é quando você vai desbravar. Eu creio o seguinte, que sempre o que aconteceu conosco, Samuel, é uma coisa interessante que acontece até hoje. Nós estávamos dentro de uma denominação e quando essa denominação começou a perder a essência, vamos dizer assim, é como que Deus tivesse nos tirado. Ele nos apertou, usou uma palavra profética para isso, né, de uma pessoa que falou conosco que ia nos retirar, porque ali já não, o Senhor já não estava mais ali. A gente via pelas próprias situações que estavam acontecendo. E quando ele tirou, ele deu uma visão, porque Deus faz assim, né? Sim. Que foi justamente essa visão, né? Uma igreja família, vivendo o amor de Cristo, alcançando o próximo e formando discípulos. Ele deu esta visão que a gente... Mas eu achei interessante o seguinte, durante todo esse tempo, ele trabalhou e ele colocou isso na nossa mente e a gente vê que vamos dizer, a doutrina dos apóstolos, né? Nós não precisamos mais inventar roda, porque está aí. Sim. Mas, e a gente vê que quando começa a coisa a desviar do propósito, novamente Deus fala conosco. E começa a bater uma inquietude no nosso coração tão grande que você começa a dizer tem coisa errada. O que é, Senhor? Fala, Senhor, o que é e o que precisa ser mudado. Então, eu creio que isto foi uma coisa, porque isso não é coisa de homem, isso é coisa de Deus. E com isso, Ele nos protegeu de cairmos em heresia, né? De abandonarmos a fé, de apostatar da fé, porque você sabe que ministério não é brincadeira. Verdade. Né? Ministério é uma escola. Assim como o lar da gente é uma escola, o ministério também é uma escola. Né? Nós aprendemos, você sabe que muitas vezes a pessoa que você mais investe é aquele que vai levantar o calcanhar contra você. Vocês sabem disso. Talvez já tenham até provado, mas isso a gente prova, como eu estava dizendo para a esposa de um pastor essa semana, que estava muito triste, muito decepcionada, porque no momento que eles precisaram se juntar, agora voltando para a igreja, muitos abandonaram e disseram, não vou mais, não me interessa mais. Vocês se viram. E ela disse que aquilo doeu porque foram as pessoas que mais eles deram tempo, né? E que acompanharam, que tiveram nas horas alegres, mas também nas horas tristes. Sim. E eu disse para ela, eu falei, esse é o começo. Vai ter várias vezes isso. E Deus faz isso, não é porque Deus quer que a gente fique machucado, ferido, não. É para nos ensinar que a nossa dependência deve ser dele. Nós dependemos dele, né? Então, vou estar com medo porque a igreja vai ter um déficit financeiro? Não, mas não vou depender de pessoas, eu vou depender daquele que me chamou. Mas eu vou ficar preocupado porque agora tem menos pessoas, como essa esposa falou comigo, ela disse, e agora a gente abre a igreja a metade. Eu disse, pois é, mas não é a obra de Deus, é Ele que vai mandar as pessoas de novo. Não é nosso, nós somos meros cooperadores, mas quem vai
tocar o coração, quem vai trabalhar é o Espírito. E nisso, ele trabalha na nossa vida para que a gente o busque mais. Sim. E quanto mais a gente busca, mais discernimento você tem. Verdade. Né? O segredo está na busca. O segredo está na busca. Em tudo, né? Na nossa vida. Nossa, isso é tão profundo que eu acredito que você agrega o sucesso do ministério, né, pastora, a essa dependência, né, de Deus e discernir as estações. Sim. Porque a gente precisa celebrar os bons começos. Exatamente. Mas discernir as estações, eu acredito que é uma das coisas que mantém muito, né? Precisa, E o cuidado, porque é uma linha muito tênue, né? Por um pouco que se você sair dali, você vai ter problema. Imagino. Então, Deus fala com cada um de uma maneira, né? E Ele tem falado conosco e mostrado, e a gente às vezes se preocupa e tudo, mas eu creio que o Senhor está no controle de tudo, né? Ele sabe de todas as coisas e sabe que trabalhamos com pessoas e que as pessoas têm defeitos, são imperfeitos como a gente é, né? Como bem diz o Ronaldo, na hora que você entrar aqui, né? Você já está com problema a igreja. Por quê? Porque nós somos. Não é verdade? Não vai deixar lá ele na perfeito. frente proibido pessoas perfeitas. Exatamente, né? Então, isso é maravilhoso. Então, sabe, eu aprendi muito no ministério. Eu louvo a Deus pelo ministério da Comunidade da Graça. E louvo a Deus pelo trabalho. Foi difícil, eu não vou dizer para vocês que foi fácil, né? Foram muitas lágrimas, muito choro, muitas alegrias, mas também muitas tristezas, muitas decepções, frustrações, mas também momentos assim de euforia, de alegria no Senhor, com as pessoas, vendo vidas salvas, transformadas, que esse para mim é o melhor. Né? Quando eu vejo assim, hoje eu vejo a situação em que o mundo está, eu digo, Deus, a tua palavra diz que como é que vão se converter se não há quem pregue? Mas, Senhor, a tua palavra precisa estar na boca, porque vocês sabem muito melhor do que eu, que hoje diluiu-se muito o evangelho. Né? Então o pessoal, por isso que a primeira oportunidade, eles vão, não, Deus não resolveu a minha situação, o meu problema, eu vou embora. Né? E existem mais de 40 milhões de pessoas fora da igreja. As pessoas querem ver imediatamente as coisas acontecendo. Demorou um pouquinho, elas não querem ouvir, esperar o tempo certo para ouvir a voz do Senhor. Não quer compromisso, né? Desistem. E essa metanoia, né? A transformação, né? É verdade. Caráter, né, pastora? Mas eu imagino que vocês já conseguiam enxergar já esse legado. Eu sei que é difícil para quem está começando, mas vocês, lembrando da história, vocês conseguiam enxergar, assim, tinham essa visão, falou, olha... Poderíamos ter feito melhor, é o tal negócio, né? Mas, em todo caso, fizemos aquilo que podíamos e que até onde as nossas forças alcançaram. E a gente vai saber de coisas na eternidade. O legado é poderoso, hein, pastor? Você vê tantas famílias, milhares, centenas, e o trabalho que vocês tiveram com os filhos, né? Vocês, inclusive, a pastora Alessandra está aqui e já está aqui como convidada para o próximo. Topa! Vai ser um prazer também ter esse momento. Somos frutos, pastora. Eu e minha casa somos seus frutos. Somos muito esse fruto, né? E a gente queria até se estender mais, né? Mas a gente pode marcar outras vezes, não é? Não tem que problema. ter parte 2. Eu vejo com o maior prazer. Sim. Eu quero agradecer muito estar aqui com vocês. Para mim é uma honra. E vocês sabem que a família de vocês, para nós, é um exemplo. E que nós temos de fidelidade, de amor, né? Os pais passaram isso para os filhos. E eu vejo o Fernando trabalhando com o Beto, quem diria, né? Como é que pode ele falar, te carreguei no colo, menina. Pois é, né? Ele fala, te carreguei no colo, guri, né? Cantei pra tu dormir. É isso aí. Então a gente vê hoje os filhos se envolvendo, né? Então isso pra gente realmente, a gente vê que passou de geração para geração. Né? Com certeza. É muito bom. Esse é o desejo do nosso coração. Marcar a geração. É isso mesmo. Passar esse legado para os próximos. Precisa. Nós somos muito gratos ao Senhor pela sua vida, pelo pastor, por toda a sua família. Né? Somos frutos. Só estamos aqui, a gente reconhece genuinamente. Estamos aqui pela graça de Deus, mas porque o Senhor usou através de vocês. Né? A mãe está aqui.
É uma alegria imensa e eu tenho certeza que vai ser muito importante os pais, os jovens, né, os filhos assistirem Verdade. esse podcast aqui. Vale a pena. Esses minutos são ricos demais. É verdade. Tesouros, viu? Sempre acrescenta, né? Com certeza, Sempre pastor. acrescenta. Pastor, e pra gente terminar, podemos fechar, Su? Sim, Você que... podemos sim, podemos fechar. Você que manda, sabe? Aqui eu tô diante da autoridade. Pastor, eu queria que você deixasse então um recado no coração aí dos jovens, dos pais, todos que estão ouvindo aqui também. Então, a minha, Se quiser, pode olhar para essa câmera aqui. a minha palavra para vocês, pais, é da responsabilidade que Deus deu na mão de vocês para cuidar, tratar, educar e edificar a vida dos filhos de vocês. Lembre-se, a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar, porque quando for grande, não se desviará dele. Deus deu pais, Deus não deu outras pessoas para cuidar dos seus filhos. Deu você e sua esposa. E o homem tem uma grande responsabilidade nesse aspecto de cuidar da vida como chefe da casa, como alguém que o Senhor colocou como sacerdote do lar, de cuidar da família, proteger a esposa e proteger os filhos. E você, esposa, você é aquela que guarda os valores da família. Você é que junta, você é uma coluna que junta filhos e marido. É aquela que apazigua a situação, não botando fogo, né? Mas que apazigua a situação, que busca o Senhor, que orienta seus filhos, que educa seus filhos e que marca a vida deles. Que o lar de vocês seja uma bênção para a glória do nosso Deus. Deus abençoe vocês. Amo muito vocês. Um beijo. Meu Deus, isso é rico demais, é um presente para nós. Com certeza. É isso aí. Obrigado, pastora. Deus abençoe vocês. Estamos juntos. Mais um Mag Talk muito especial, hein? Que bom. Muito bom. Obrigada, pastora. Imagina. Deus abençoe vocês. E agora a minha palavra para os jovens é que pai lidera, a mãe coopera e os filhos obedecem, honram seus pais. Né? A gente tem visto hoje tanta desonra aos pais e tanta falta de amor e carinho com alguém que tem educado, cuidado de vocês, tratado de vocês, às vezes até tirando deles mesmo, pai e mãe, para dar o melhor para vocês. Então honre seus pais, ame-os. Você não sabe por quanto tempo você vai tê-los. Então honre, ame. E a Bíblia diz que é o único mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem na terra e para que seus dias sejam prolongados. Então, meus queridos, não esqueçam disso. A honra é uma coisa muito importante. E se você honrar o seu pai e a sua mãe, você será honrado também. Deus te abençoe. Amo você. Uau. Eu posso abusar? Pode? Posso? Pedir mais um? Posso? Eu queria muito que Pode deixar gravando aí. a senhora... Eu queria muito que a senhora desse uma palavra, assim, específica como foram essas duas, mas para o jovem e para o moço e a moça, que estão começando sua vida adulta, que ainda não escolheram o seu namorado, sua namorada. Ao solteiro? Ao solteiro. Sim. Para que ele tivesse essa consciência de construir um caminho com Deus, mas pensando na família. Sim. Eu acho que é uma boa para os jovens que Então vamos lá. estão nessa fase. Uma das coisas importantes, jovem, que eu quero falar com vocês hoje é que eu noto, conversando com o moço ou a moça, parece que não há muito discernimento para as coisas do casamento. E deixando para a segunda etapa, agora eu vou cuidar da minha profissão, e o rapaz muitas vezes é envolvido com outras coisas, mas eu quero dizer, Deus criou a humanidade, criou homem e mulher com um propósito, para que eles abençoassem todas as famílias da terra. Então você precisa pensar, antes de escolher alguém para casar, a moça pensar o seguinte, ele tem que amar Jesus mais do que eu, porque é ele que vai comandar a casa, os filhos, vai te proteger. E ela
E o rapaz e o moço vai ter que pensar da seguinte maneira: tenho que encontrar nela uma moça fiel que ame ao Senhor como eu ou até mais do que eu. Porque aí vocês vão ter sabedoria para educar os filhos, sabedoria para edificar uma casa e ter o lar de vocês que vai refletir a bênção de Deus nesta terra. Então não esqueçam disso. Antes de começarem um namoro, antes de começarem qualquer coisa, uma profissão, qualquer coisa que vocês vão realizar, lembre-se de primeiro buscar ao Senhor e saber dele, do coração de Deus, qual é o melhor para a vida de vocês. Porque a Bíblia diz que a boa, perfeita e agradável é a vontade que Deus tem para a vida de cada um de vocês. Deus abençoe.